Ressignificando a terceira idade. Sim, hoje é o conteúdo da nossa live. Já estamos com ela, Jane Feu, ela que vai falar tudo sobre como essa proposta de ressignificar. Vem com a gente. Jane já está aqui atenta, né, ao nosso chamado, e eu gostaria que você, nesse momento, chamasse os amigos, passasse o nosso link para a gente falar desse tema muito pertinente. Eu sou Alexandra Pereira, fundadora do IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições, e estarei com você nessa live juntamente com a nossa entrevistada. Sim, nós estamos fazendo a live uma vez no mês, então cada tema mais relevante do que o outro. Eu te convido a acessar o nosso site lá no canal do YouTube, www.idosar.com.br, que também é o nosso site, e ali nós temos muito conteúdo voltado, né, para esse tema muito atual, que é o tema voltado para a pessoa idosa, tá bom? Antes disso, eu quero já pedir para que você anote na sua agenda que nós temos um compromisso no dia 11 de outubro. 11 de outubro, nós estaremos realizando o nosso segundo jantar de gala. É um momento de celebração alusivo ao Dia da Pessoa Idosa. Então, você que esteve conosco no ano passado não pode perder esse ano. 11 de outubro, na Casa de Festas Hollywood. Pessoal, e nós conseguimos manter, apesar da inflação, apesar de todo o contexto econômico, conseguimos manter o mesmo preço do ano passado. Então, esteja conosco. Então, dá para parcelar ainda agosto e setembro, para que em outubro você esteja lá plena e pleno, né, com o seu vigor, com aquela roupa de gala, para usufruir de toda a programação que está imperdível. Se o ano passado, né, você já ficou maravilhado com tudo que aconteceu lá, esse ano não será diferente. Quero aproveitar também para agradecer a todos que participaram da nossa segunda celebração do Dia dos Avós, lá na Associação de Moradores, onde nós tivemos a parceria do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do Núcleo de Mesquita. Tivemos também a participação da Águas do Rio, né? Tanto um quanto o outro parceiro trazendo atividades lúdicas de conscientização e, acima de tudo, promovendo, né, atividades intergeracionais, porque nós tivemos ali, né, os avós e os seus respectivos netos e bisnetos. Foi um dia para ficar na memória do coração. Foram vários momentos de memórias afetivas, né, proporcionadas ali. Também uma manhã de muito conhecimento e também aquela atividade que eu gosto muito lá no Dia dos Avós, que é aquela caminhada simbólica entre os avós e netos. Aquilo ali para mim é a cereja do bolo. Então quero agradecer você que veio, que mais uma vez se permitiu estar conosco. Para ano que vem, nessa data do Dia dos Avós, preste atenção, pessoal, nós teremos atividades muito mais interessantes. Então, cada ano tem sido melhor, porque Deus assim tem nos concedido, né? Honras e glórias para Ele. Quero agradecer você que já está aí também, afiadinho, você que já está pronto para entrar na live, para poder participar. Não posso deixar de expressar essa gratidão à nossa querida missionária Valéria Tavares, que foi ela quem nos apresentou, a nossa querida Jane, que vai estar aqui com a gente, nesse palco virtual chamado Talk Idosar. Não é isso? Nesse palco virtual, nós trazemos várias celebridades, trazemos vários profissionais para falar de temas tão relevantes e temas, pessoal, que mudam a nossa história. Isso aqui é o bacana, né? Porque não é só informação pela informação, não é só entrevista pela entrevista, mas são uma série de informações de utilidades públicas que mudam e moldam a nossa vida para que nós tenhamos uma qualidade de vida mais elevada, sobretudo você que é pessoa 60 a mais.
Quero deixar também à disposição para que você que está aí assistindo, né, essa live possa fazer suas perguntas, deixar também seus depoimentos e considerações, porque a gente aproveita as suas perguntas, né? E aí a gente devolve para o nosso entrevistado, tá bom? Então é importante que você também faça perguntas, tá? Tanto para ela quanto para mim também, não tem problema. Quem ainda não assistiu o podcast que nós tivemos na segunda-feira passada com a nossa querida Elisete Barroso, ao qual eu deixo aqui um beijo no seu coração. Elisete que nos proporcionou também esse podcast, e aí nós falamos sobre etarismo. Foi muito bacana aprender um pouco mais sobre a questão do etarismo. E aí, pessoal, eu tenho soltado nos meus stories, tenho colocado no meu feed também pequenos trechos, pequenos recortes desse podcast, né? Para você que não tem muito tempo de assistir esse podcast de inteiro teor, né? 1 hora de podcast, de repente você não tem esse horário disponível. Mas um minutinho, o outro a gente tem feito vários recortes, então eu vou estar postando aí durante o mês. Então não deixa de ouvir, é rapidinho, é relevante e passe para outros também. Jane, querida, esse ritual é seu. Apresente-se. Boa noite a todos. Desculpa, eu estava meio enrolada aqui. Papai. Enfim, a gente vai se organizando e conseguimos. Boa noite a todos. Eu sou Jane Feu, sou psicóloga. Estou aqui, né, nessa live tão interessante, com esse trabalho tão lindo que a Alexandra faz, que eu tive o prazer de conhecer ali no sábado, né, que muito nos enriquece, né? Estou aqui para a gente, né, trocar ideias, adquirir conhecimento uma das outras, para que a gente possa fazer um trabalho de excelência cada vez mais. A Jane ela é muito simples, tá, pessoal? Mas ela tem um currículo vasto, pesadíssimo, e ela passa assim, com a simplicidade como se fosse assim, coisa pouca, tá? Deixa eu revelar que não é coisa pouca, não. É uma mulher de uma envergadura acadêmica, não somente isso, tá, pessoal? É da envergadura acadêmica à prática mesmo profissional. Então, ela tem muitas experiências e ela se predispôs a compartilhar aqui com a gente nesses 40, 50 minutos que a gente vai estar aqui entrevistando essa querida, né? E mais uma vez eu agradeço a nossa querida psicóloga, Valéria Tavares. E por falar em Valéria Tavares, na quarta-feira, pessoal, ela estará conosco no espaço da Associação de Moradores. Esteja lá, vai bater um papo. É importante a gente, né, aumentar a nossa rede de contatos, o nosso network. Ela também, né, que é psicóloga, né, de repente pode te dar uma orientação, encaminhar para algum profissional. Então, não vale a pena você estar lá com a gente na quarta-feira, Associação de Moradores, de 8 às 11, conhecendo essa querida, que ela vai estar lá conosco, né? Ela é uma parceira tanto do projeto Anciãos de Valor, quanto do Idosar Centro de Pesquisas e Proposições. Não somente ela, como o nosso querido pastor, né, Edilson Carvalho, também que nos apoia muito, né, assim como toda a nossa liderança espiritual, ministerial, na pessoa do nosso querido pastor Jonadab de Assis e a sua querida Maria Cícera, minha querida pastora. Jane, fala um pouquinho. Eu gostei muito desse sobrenome Feu, é de quem? É do pai, é da mãe? Como é que é isso? É do marido? Conta um pouquinho do sobrenome. Não, o Feu é do meu pai, né? A gente traz assim com muita alegria, né? A gente não quis, até porque é um nome que sempre marca, né, a nossa, tanto eu quanto as minhas irmãs também, a gente costuma usar. O marido fica um pouquinho triste, né, da gente não ter aderido aí o sobrenome como sobrenome de trabalho, né? Mas o Feu é um nome que é diferente, que marca, né? Enfim, é do meu pai esse nome. Muitas pessoas falam Fé, o outro Feu, o outro Feu, mas está tudo valendo. Te agradeço por essa generosidade de compartilhar a história do nome. Eu também tenho história com o meu nome. Esse espaço aí, esse Não, espaço virtual agora é exclusivamente seu. Quero também, Jane, te agradecer por você ter aceitado o nosso convite de estar lá no projeto Anciãos de Valor, ao qual nós tivemos sábado agora, né, sábado recente, né, o nosso 38º encontro, e você trouxe esse tema que a gente vai explorar aqui hoje, ressignificando a terceira idade.
né? O que acontece lá no Projeto Anciões de Valor, para você que está nos ouvindo aí, todo primeiro sábado do mês, nós temos um encontro de 8 às 11h30, né? Com a pessoa idosa, onde a gente traz, né, um café da manhã em comunhão, faz uma parte devocional, proporcionamos várias atividades para a estimulação cognitiva, né, para esse fortalecimento, também não só para o fortalecimento da cognição, mas para que ele tenha, né, outros neurônios, outros sinapses, né, mentais, cerebrais, e também, pessoal, para ter esse momento de comunhão e interação social, fazer novas amizades. Também é uma oportunidade de nós celebrarmos a vida de quem aniversariou ao longo do mês, né, retrasado. Então, assim, são muitas atividades. Então, vale a pena você estar lá. Você que tem um pai, uma mãe, uma vizinha, uma tia, né, que não tá sem sentido de vida, está sem propósito. E mesmo que tenha propósito, vai lá, esteja conosco no dia 6 de setembro, é o nosso próximo encontro. Tá bom? Assista aí, siga a nossa rede, que a gente está sempre postando. Jane, fala pra gente aí um pouquinho da sua formação acadêmica. E dentro dessa sua formação acadêmica, Jane, se você já atua dentro dessa sua formação acadêmica ou se você teve que fazer uma outra formação para atuar onde você está atualmente. Então, Alexandra, antes disso, deixa eu dar um beijo aqui para minha amiga Valéria, né, que está aí, seu esposo Edilson, o pastor Edilson. É, minha colega de formação, né? É um prazer, é uma querida, a Valéria é uma amiga muito querida, né? Que alguns a gente leva para a vida da faculdade, né? E ela é uma dessas, ela sabe disso, né? Uma parceira, companheira. Então, um beijo, Valéria, que está aí com a gente. Mas, Alexandra, minha formação, na verdade, eu tenho, na verdade, minha primeira formação em pedagogia, né? Eu me formei em pedagoga em 2007. Eu já me formei um pouquinho, né? Já com filho, casada, enfim. E agora, né, aos 48 anos, entrei na faculdade de psicologia, era um sonho que a gente conseguiu realizar, né? E a psicologia, e como qualquer área, né, a gente sempre tem que estar se reinventando e estudando muito, né? A gente já termina a faculdade, na verdade, já com a possibilidade, né, de já concluir junto com a faculdade uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, que eu fui fazendo ali concomitantemente. E aí a gente, né, já vai buscando o nosso caminho. Hoje eu atuo sim na clínica, que foi sempre o meu maior objetivo, né, mas estou sempre em busca, né, de novos conhecimentos, porque assim como a neuropsicologia, que também acabei agora também a minha pós-graduação em neuropsicologia, sempre vem agregando, né, aquilo que é tratado na própria clínica, né, psicológica. A gente já amplia muito o nosso conhecimento, até para perceber, né, um possível diagnóstico, principalmente quando se trata de idoso, né? Que às vezes o idoso vem pelo emocional, porque é fato, né? A idade, a terceira idade, ela chega com muitas demandas, né, psicológicas, porém, quando a gente começa a lhe tratar, a gente já percebe ali, de repente, um declínio, né, cognitivo mais acentuado, precisando, de repente, de uma atuação ali voltada, né, para as questões mesmo de Alzheimer, demência, enfim. E a gente vai trabalhando, né, conquistando aí. Hoje eu estou fazendo neuroeducação também, é algo que contribui muito, né, o nosso olhar, ele modifica quando a gente vai adquirindo cada vez mais conhecimento. E isso é muito importante, né, para qualquer pessoa da área de psicologia. A gente precisa ter esse olhar, né? A gente não consegue deixar de estudar, a gente precisa estar sempre estudando. A gente termina uma, começa outra, e às vezes, né? Hoje eu consegui dar uma diminuída no meu ritmo, porque logo que a gente terminou a faculdade, a gente já começou, né, a atuar na clínica, e isso exige cada vez mais também um olhar diferenciado para cada paciente que vem até nós.
exige mais estudo nos casos específicos. Então, a psicologia é isso. Eu acho que é o que mais me encanta, né, na psicologia, é isso, é você estar sempre se reinventando, buscando informações, estudando, para você dar o melhor, né, para o seu paciente, para ajudar a cada um que vem às nossas mãos, né, a suportar, né, as demandas que a vida nos traz, né, que fez aí a gente, de repente, ficar um pouquinho mais adoecido emocionalmente, né? E é isso. Perfeita essa introdução, né? É importante a gente. Você traz com muita leveza e simplicidade o conceito, né, do que é essa questão da neuropsique, né, neuroeducação, e é também o tema do momento, né? Porque é uma demanda social urgente, né? E é desse século, né? Bem contemporâneo. Bom, essa questão da cognição, nas pesquisas que eu faço, que eu estudo, que eu tenho estudado, né, principalmente com temas que têm a ver com a pessoa idosa, quando se fala em processos cognitivos, né, estimulações cognitivas, eu percebo que tem um viés muito mais fomentado para quem é 60 a mais. É uma percepção da Alexandra ou é isso mesmo, Jane? Não, Alexandre, é uma percepção e é muito verdadeira também, né? Porém, a gente consegue entender hoje que o nosso cognitivo, se ele for muito bem trabalhado desde a tenra infância, a gente já, né, e esse hábito, né, de estar sempre fazendo com que a nossa mente, as nossas, as nossas estruturas cerebrais, conforme elas são cada vez mais estimuladas, mais tempo você leva dessa deteriorização, na verdade, do nosso processo cerebral. Porque quanto mais estímulos nós temos, melhor funcionamos, mentalmente falando mesmo. Então, assim, só que, infelizmente, né, o olhar da sociedade se voltou mais para os idosos dos anos 2000 para cá, né? Que se foi aí estudar mais a questão da gerontologia, desse cuidado com o idoso, né? Eu estava vendo até um vídeo seu, você falando, né, a respeito da criança, da fase da infância, da adolescência, até chegar no idoso. E aí a gente vê, né, você falava a respeito de que hoje existe 14 idosos para 2 ou 3 crianças, uma coisa assim. Eu estava assistindo, achei super interessante, e é exatamente isso, porque hoje, né, os casais eles fazem a opção, de repente, de não ter filhos ou de ter poucos filhos, né? Então, quando se vê uma sociedade, né, em termos de idade mais envelhecida, então eles começaram a perceber que valia realmente muito a pena investir um pouco mais nessa questão da idade. Então, hoje a gente vê pessoas aí de 70, 75 anos com uma disposição assim ímpar, né? E que bom que isso também foi gerado. Que bom que hoje a gente se desperta cada vez mais jovem para atividade física, para cuidar mesmo de estar sempre em movimento. E isso é muito importante, né? A sociedade mudou em relação ao idoso e tem que realmente mudar cada vez mais, até para que eles sejam valorizados, né? A gente já não vê mais aquela vozinha, né, simplesmente fazendo crochê em casa. As avózinhas hoje elas querem fazer, né, fazer corrida, fazer trilhas. Hoje a gente vai na academia, a gente vê cada vez mais as pessoas idosas voltando esse olhar para se cuidar mesmo mentalmente, porque a saúde mental, um dos pilares da saúde mental é a atividade física, é uma boa alimentação. Então, assim, isso é muito importante, né? E essa percepção hoje da gente achar também que a terceira idade, a gente só pode dar importância após de 60 anos, a gente chama atenção, mas a gente não tem que dar atenção só depois de 60. A gente tem que começar um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais jovem, né? A olhar, a ter esse olhar, o que eu quero para a minha vida futura, como eu quero chegar aos 70 anos, né? Como eu quero estar aos 70 anos, não só fisicamente, mas mentalmente. Então, assim,
é importante, né? Hoje, cada vez mais, esse despertar para esse olhar, que amanhã a terceira idade seremos eu e você, né? A Valéria que está aí nos assistindo, quem está nos assistindo eu não sei a idade, mas o amanhã, a terceira idade pertence a gente. Então, a gente precisa hoje ter o olhar para esses idosos, para os 60 mais, mas a gente já tem que começar a nos preparar para entrar nos 60 mais de uma maneira mais significativa e bem aceita, não só pela sociedade, mas principalmente por nós mesmas, porque esse é o maior objetivo. Porque quando a gente consegue se perceber, eu tenho 60, eu tenho 70, mas poxa, eu estou aqui, estou bem, estou feliz, estou fazendo tudo. Obviamente que a gente sabe que a gente não vai ter a mesma disposição ou a mesma velocidade, mas a gente pode sim ter uma boa terceira idade com mais confortabilidade, né? Para nós e para quem está conosco também. Não sei se eu Perfeito. respondi sua pergunta. Com certeza, até mais do que eu perguntei. A gente não tem, né, o poder de acrescentar vida à nossa vida, né? Mas de colocar qualidade de vida na nossa vida, isso aí está nas nossas mãos. É Né? isso. Vida é É Deus que isso. dá, mas a qualidade de vida, por isso é que a gente consegue, pelo projeto Anciãos de Valor, pelo Idosar Centro de Pesquisa e Proposições, e até mesmo lá no nosso espaço de estimulações cognitivas e atividades ocupacionais para pessoas 60 a mais, a gente consegue transitar por diversas faixas etárias. Por mais que o público-alvo seja a pessoa 60 a mais, seja a pessoa que está idosando, a gente tem, né, inserida nas nossas atividades essas outras faixas etárias, até para que seja algo natural, não seja aquela coisa de, puxa vida, cheguei aos 60, faço o quê da vida? Não, é uma transição natural, né? Eu estou aqui, mas eu já estou experienciando, vivendo, né, como se eu tivesse 60 a mais. Então, eu com 50 ou 40, eu já estou ali vivendo dentro daquele contexto, para que cada vez mais fique um processo natural. Vamos falar um pouquinho, Jane, sobre especificamente sobre essa vertente, né, da neuropsicologia. E aí, o que a gente tem, vamos dizer assim, de demandas apresentadas, né, nesse contexto da pessoa 60 a mais? Tem alguma demanda, né, dentro dos seus estudos que você fez, que você atualizou, que te chamou a atenção? Ou não, é tudo igual para todas as faixas etárias? Então, Alexandra, as principais demandas são essas alterações cognitivas, né, que você até trabalha e trabalha muito bem aí. Né? Essas demandas, na verdade, ela acaba por si só já levando para questões emocionais, né? E a falta, de repente, de um olhar, né, de quem está ali entendendo que o envelhecer faz parte da vida, né? O envelhecer chega para todos nós. E essas alterações, né, cognitivas, né, ela é fato, né? E aí essas demandas chegam, né, caindo cada vez mais na questão aí da depressão do idoso. Por quê? Porque a gente envelhece o corpo, mas a mente, né, ela vai aos pouquinhos. Mas isso tem como, cada vez mais, hoje já tem estudos mostrando isso, que antigamente a gente pensava assim, né, os neurônios morrem, mas hoje a gente já percebe que existe aí os estímulos que faz a neuroplasticidade do cérebro fazer com que a gente se torne cada vez mais ativo. Obviamente, né, dentro de um padrão, dentro de uma proporção menor, sim. Mas a maior demanda que hoje chega nos consultórios, até por uma questão de pesquisa mesmo em relação a idoso, é realmente as alterações cognitivas que vai fazendo com que o idoso se torne ou pense, se perceba de uma forma inútil, o que não é, né? E essa percepção ou sensação de inutilidade leva muitos idosos a ficarem deprimidos, a ficar mais isolados, a não querer mais estar, né,
fazendo trocas de ideias ou umas conversas, porque eles estão se achando, na verdade, cheguei aos 60 a mais ou aos 70 a mais, eu não tenho mais inutilidade. Isso acontece com todos nós, né? Isso acontece principalmente não só com os homens, as mulheres, mas acontece num nível muito proporcional, principalmente com as mulheres. Por quê? Porque a gente passa um ciclo muito interessante da vida, né? A gente, na verdade, a característica da mulher é de cuidado, de cuidar do outro. Então a gente cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido, muitas trabalham, chega na terceira idade, os filhos casaram, né? Os netos vêm, muitas vezes, né? Não tem ali tanta atenção e acaba caindo na questão de ser ou se perceber inútil, quando não é, né? E essa é é o nosso maior trabalho dentro de uma clínica, né? Levar o idoso a entender que ele não é inútil, pelo contrário, ele é muito útil. Quanta sabedoria não traz um idoso, quantos bons conselhos, quantos bons exemplos a gente tem, né? E aí a gente entende que a gente precisa realmente cada vez mais estimular isso para que eles não se sintam inúteis e não caiam na depressão, porque isso implica em muita coisa, né? Implica muita na questão realmente de pensar, de se encontrar, de se ver, de saber que ele pode, de repente, não fazer uma corrida de 10 mil quilômetros, mas ele pode fazer a corrida de um, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem por isso. E é a gente se estimular cada vez mais. E aí a gente vai olhando isso porque é um ciclo, né? É um ciclo vicioso, na verdade. Você se sente, você percebe que você já, obviamente, não tem pensamento tão rápido quanto uma pessoa de 20 anos mais nova que você. E aí você vai já se percebendo que, bom, eu já não tenho a mesma velocidade, ok, mas isso pode ser um determinante de dizer para você assim, olha, você não tem mais a mesma velocidade, mas você pode fazer o percurso não da mesma forma, porém não deixar de fazer. Para quê? Para que esse idoso, essa pessoa já que está aí, né, com 60 a mais, não sinta que ele é inútil e caia na depressão ou caia em outras questões aí emocionais e psicológicas. Eu tenho visitado algumas ILPIs, né? E o que tem me chamado a atenção, que eu até falo isso no podcast que eu fiz, né? Cada vez mais idosos senis, idosos com jovens idosos, né? Porque está idosando agora, né? E eles estão ingressando nessas casas de repouso, casas de abrigo. Justamente porque eles não estão tendo sentido na vida. E a nossa live, né, o tema dela é justamente ressignificando a terceira idade. Né? Fala aí pra gente, dá algumas dicas, alguns conselhos de como, né, essa faixa etária pode sofrer uma ressignificação. Então, Alexandra, é o que a gente comentou lá no sábado, né? O ressignificar é dar um novo sentido, né? É se perguntar ou perguntar, né? O que eu posso fazer agora? Bom, né? A gente vê muito pessoal botar 30, 40, 50, né? 60. E agora? O que eu posso fazer? Né? O que há nesse momento ao meu alcance que eu possa fazer? Mas entender que não é fazer para o outro somente, é fazer principalmente para você. Você teve uma fala, né, aí muito interessante, né, que assim, né, a vida, né, quem dá é Deus. A gente pode buscar uma qualidade de vida. E é isso mesmo. A gente precisa entender que cuidar da gente, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo é também um ato de honrar a Deus. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vai se voltar muito para nós mesmas. Por quê? Porque se, como a Bíblia diz, né, se nós somos templo do Espírito Santo, por que a gente não está cuidando desse templo? E aí a gente precisa entender e ressignificar isso na nossa vida, né? Porque às vezes, né, como cristãs que somos, a gente
acha ou pensa que a gente tem que fazer tudo para todo mundo e esquece de cuidar daquilo que também é de Deus. Nós somos de Deus, nós somos pessoas servas de Deus, nós somos templo do Espírito. Então a gente precisa ressignificar os nossos pensamentos em alguns momentos, porque qual é o significado de cuidar das coisas de Deus? Eu sou uma coisa de Deus, fui feita de Deus. Então, o ressignificar, ele é dar um novo sentido, né? Se eu estou com 60 anos, e agora? Como você ressignificar a minha vida? É começar a olhar, olhando para essa questão. É olhar para mim, é entender que eu sou preciosa, que eu sou a menina dos olhos de Deus. Então, eu preciso cuidar disso. Como que eu vou cuidar disso? Eu vou começando por aquilo que é mais importante para mim, né? O que é mais importante para cada uma de nós? Aí é algo muito pessoal, né? O que é muito importante para mim? É eu fazer uma caminhada? Então eu vou fazer uma caminhada, porque isso é muito importante para mim. É eu ter uma boa alimentação? É muito importante? Então vamos fazer. É importante para mim. É eu voltar a estudar? Então volte a estudar, porque a gente acha que os 60 a mais não podem voltar a estudar, ou 70 a mais não podem voltar a estudar. Então a gente precisa olhar e ter esse entendimento. Jovens, 40, né, 40 anos, 50 que seja, as pessoas já chegam nessa ideia achando assim, eu já tô velho, né? Não preciso mais fazer isso não. Por que não precisa? Pelo dinheiro ou pelo mercado de trabalho, a gente ressignifica isso, a gente não trabalha para ninguém, a gente trabalha para a gente. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo, tá? E eu vou, né, já é um testemunho meu, né? Aos 48 anos, quando eu fui para a faculdade fazer psicologia, foi porque eu realmente quis ressignificar a minha vida. Porque a gente olha, né, a sociedade pensa o quê? Uma pessoa idosa não tem lugar no mercado de trabalho. Então, já que eles não aceitam, me aceitam no mercado de trabalho, eu vou construir o meu mercado de trabalho. E a gente precisa entender isso, né? Se não há espaço, a sociedade não abre espaço para você, a gente vai abrir o nosso espaço de alguma forma. E isso é ressignificar. Porque, né, estou com 52, né? Vou fazer 53 esse ano. E eu ressignifiquei a minha vida e estou ressignificando a minha terceira idade. Porque é isso que vale a pena, né? É a gente olhar e entender que eu sou preciosa. Eu sou tão preciosa que eu estou hoje aonde estou ajudando outras pessoas a entender essa ressignificação. Isso é lindo. É lindo, é lindo. É lindo, é lindo. Eu vi uma senhorinha uma vez, eu estava com uma amiga que eu acho que está presente aqui, a Cláudia. A gente foi numa palestra e eu vi uma coisa mais linda, uma senhora de 72 anos, e ela falou assim: eu estou terminando o meu doutorado. Olha que coisa linda! Gente, Maravilha. é de aplaudir de pé, porque a gente precisa entender que enquanto a gente respira, ela falou eu aqui, ela mesma. Então, assim, enquanto a gente respira, a gente tem sim, né, a oportunidade de aprender, de viver da melhor maneira, e eu vou sempre bater nessa tecla, sabe, o Alexandra? Por quê? Hoje eu estava até, inclusive, né, eu estava falando com a minha psicóloga, eu já estava na terapia, e eu tinha passado, Cláudia está aqui, né? Se ela quiser aí colocar alguma coisa escrita. A gente passou por uma situação na faculdade, na pós, né? Que ela também faz a pós em neuroeducação comigo. E assim, eu ouvi uma fala que, nossa, aquilo ali acabou comigo de uma maneira que eu tive que levar o fato para psicóloga, para minha psicóloga. Porque foi uma senhora, né? Enfim, né? Ela teve uma fala muito infeliz, que ela teve a fala de que quando a gente envelhece, a gente emburrece. Nossa, aquilo ali ficou algo. Se você está assustado, imagina eu. E hoje a minha psicóloga me perguntou como estava isso na minha cabeça, porque fiquei muito chateada, muito aborrecida, né? E aí a Cláudia, até a Cláudia, né? Conversando com Cláudia, falei, não, isso é um absurdo ela ter falado aquilo. E aí eu fico me perguntando, né, no meio acadêmico, ter ouvido uma situação dessa. E ela me perguntou como eu estava isso hoje, né?
E aí eu falei, olha, eu sou fruto, né, de uma mãe analfabeta, sabe? E eu acho que uma das maiores vontades quando eu quis ser professora, né, foi de ver minha mãe querendo escrever e ler, sabe? E minha mãe aprendeu a ler e a escrever com quase 40 anos, sabe? Na velocidade dela, do jeitinho dela. Obviamente que não escreve, não tem uma tão boa escrita assim, não, mas ela conseguiu chegar ali. Então, falar para uma pessoa que viu a mãe, né, sem escrever, sem ler, né? Antigamente botava muito dedinho, né? Quem não sabia, a assinatura era digital. E aí, falar para uma pessoa que viu isso acontecer, que o idoso ele emburrece, não. Eu até entendi o teor do que ela quis trazer. Ela quis dizer o seguinte: a velocidade não é a mesma, ok, Uhum. mas a palavra foi muito infeliz, sabe? Foi feliz, foi feliz. Foi sim. Então, eu hoje eu olho essas questões, né? Como eu estava ali na roda de conversa, eu vi tanto idoso me mostrando que ninguém emburrece, não, pelo contrário, sabe? Eles podem alcançar cada vez mais o seu lugar na sociedade. Como eu falei para você, se a sociedade não cria para você esse lugar, criamos nós o nosso lugar na sociedade. Porque a Perfeito. sociedade está perdendo e muito por muitas vezes não valorizar o seu idoso, sabe? Não valorizar a história, o conhecimento, a riqueza que eles trazem cada um dentro de si, né? E assim, eu fiquei muito emocionada naquele dia ali, e até me emociono, porque eu achei lindo aquele trabalho, é muito rico aquele trabalho, Olha, sabe? Eu acho que se é, é, 1% da nossa sociedade fizesse o trabalho, Alexandra, que você faz, nossa, a gente teria realmente uma sociedade muito melhor do que nós temos, sabe? glória a Porque Deus. é o que eu falei, né? A terceira idade está aí para todos nós, né? E que bom que ela está, e que bom que ela chegue, né? Porque quantos a gente viu que não vai conseguir chegar na metade do que nós, né, chegamos, e vamos chegar muito mais longe, porque a gente hoje já tem esse pensamento, né, de que eu preciso olhar para mim, eu preciso tratar a minha mente, eu preciso tratar o meu corpo, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso sim amar os meus filhos, amar os meus netos, mas eles não podem impedir de eu ser quem eu sou, não Perfeito. podem tirar o lugar, o meu lugar, né, de protagonista da minha vida, de saber que eu sim, eu quero amar todo mundo, mas eu preciso amar a mim para que esse todo mundo continue sendo amado por mim. É Sim, um ciclo, perfeito. né? A É um gente filho. dá ao mesmo tempo que a gente recebe. Eu falo a beça, eu falei para você que eu falo a beça, se deixar a gente vai falando aqui. Não tem problema não, que a gente está dentro do nosso cronograma. Né? Então tá Geralmente bom. são uma hora de live, né? Então a gente está dentro. E eu quero convidar você que está assistindo essa live, né? Alguns já colocaram aí, né? Ela é competente, não sei o quê. A Valéria até colocou, Alexandre, já estamos chegando quase lá, estamos mesmo, não vejo a hora de idosar, de celebrar esse meu momento do idosamento. Por isso idosar, tá? Para celebrar a chegada da fase de idosamento. Eu quero aprofundar com você nessa questão da gente fazer o nosso próprio mercado de trabalho, né? Já que a gente tem uma sociedade que ainda, né, tem um pano de fundo, uma cortina de fumaça chamada etarismo. E aproveitar também dizer que nós temos, pelo Idosar Centro de Pesquisa e Proposições, uma pesquisa que eu gosto muito, né, que é o mercado de trabalho formal e a pessoa idosa, onde a gente constata ali que muitos, na fase de aposentadoria, optam por permanecer no mercado de trabalho ou retornar, sobretudo por conta de motivações financeiras, né? Seja para ajudar o filho ou o neto, né? E segundo, por conta da questão da saúde, porque alguns mercados de trabalho oferecem plano de saúde, então ele fica meio que preso, meio que refém disso, porque vai diminuir tanto dinheiro que ele não vai ter como pagar o plano de saúde, ou ele vai perder o plano de saúde, então ele opta por ficar mais tempo. Enfim, por meio dessa pesquisa, a gente faz, né, uma leitura de cenário, e desmotiva a pessoa 60 a mais a permanecer no mercado de trabalho formal. Até porque, do ponto de vista
do indivíduo não tem vantagens e benefícios, e sim do ponto de vista do empregador, que ele tem lá as deduções fiscais e tributárias. Então, para ele, é muito Uhum. bom, né? Porque agora também essa é uma exigência da legislação, né? Que ele tenha no quadro dele de funcionários, né? Preveja uma quantidade de vagas para a pessoa 60 a mais. Então, do ponto de vista, né, a jurídico, tributário, para ele é vantajoso, para a pessoa idosa não. Então a gente esvazia isso e fala assim, olha, você pode ser um gerador de renda, tá? A partir do seu hobby, a partir do curso, né, ou da formação que você tiver a partir de agora, né? Porque essa pessoa idosa ela já sustenta o país economicamente, eu falo isso, né? Na pesquisa a gente comprova isso. Então, assim, que seja pelo menos com autonomia, até para preservar a psique dela, né? Porque mais 30, 40 anos no mercado de trabalho, eu uso uma palavra que eu ainda não consegui encontrar outra, mas eu penso que é muito perverso. Não deixa de fazer pergunta, Uhum. não, pessoal. Fala um pouquinho, então, vamos aprofundar um pouquinho, então, nessa questão da pessoa 60 a mais. A partir dos 50 a mais, né, já pensar em ser uma pessoa de potencialidade econômica, preservando Sim, sua psique. sim, claro. E na verdade, né, dentro do que você falou, Alexandre, eu acho que caiu. Oi, me ouve? Ouço. Oi, oi. Tinha parado, estava rodando, eu falei, eu acho que caiu. Temos 15 minutos para encerrar essa live. Com Ah, chave de sim. ouro. Ah, sim. Então, na verdade, assim, um ponto que também você acabou falando, né, e eu acrescentaria, é que hoje muitos idosos ajudam realmente também os filhos financeiramente, né? Ainda tem também essa questão que, né, os filhos, né, por, né, muitas questões aí acabam também ainda dependendo dos seus pais, né, para poder aí ajudar na educação dos netos, enfim. E assim, o mercado de trabalho ele é muito cruel, né, Alexandre? Ele é muito cruel com todos, mas principalmente com os 50, 60 a mais, porque olha, né, todos com essa inutilidade que não existe, né? E é importante, sim. Eu brinco aqui em casa que eu quero morrer trabalhando, sabe? Falei, olha, quero trabalhar até eu morrer, não, né? Não quero deixar de trabalhar. Primeiro por prazer mesmo. Acho que quando a gente se realiza naquilo que você faz, né, que você gosta de fazer, por que parar, né? Obviamente que você não vai aí, né, ter o mesmo padrão de trabalho que você tinha. Então, é importante. Acredito que se, né, o idoso, o 60 a mais, ele gosta de estar ali, né, produzindo algo, né, que seja para uma empresa ou não, ou que seja para o seu pessoal, eu acho que é muito importante. Por quê? Porque isso faz a mente processar e trabalhar. Mente vazia, né? A gente não sabe que não é um bom resultado. Não, não é. Porém, se a pessoa tem a opção de, não, não quero mais trabalhar, já dei o que eu tinha que dar, alguma coisa, um curso, uma realização pessoal, né? Se quer, de repente, aí. Às vezes a gente vê tantas pessoas de 60 a mais que falam assim, poxa, meu sonho era ter feito uma faculdade disso ou daquilo, por que não fazer? Hoje Porque é tão lindo a gente chegar numa sala, né, de universitária e se deparar com pessoas ali com mais de 50 anos. A minha turma era uma turma muito, muito, muito diversificada na idade, sabe? Nós tínhamos pessoas ali de todas as faixas etárias. E aí é muito importante isso. Então já viveu a vida, já trabalhou, já aposentou. Vamos cuidar, né, de alguma maneira para que a gente assim seja produtivo, mas é o que eu falei. O primeiro olhar é sempre para a gente, né? É olhar e pensar assim, isso me dá prazer, então eu vou fazer, né? Obviamente que a gente não vai ficar, né, batendo ponto todos os dias, né? Isso eu falo, brinco muito aqui em casa. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero ter o meu horário, fazer as coisas da maneira que eu quero fazer, que eu gosto de fazer. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu posso ter essa escolha, né? E isso é o benefício também da gente ser 50 a mais.
É de olhar assim, já o meu papel enquanto mãe já foi, né? Então a gente não tem mais aquela obrigação de criar filho, disso, daquilo. E agora eu posso sim fazer aquilo que faz sentido para mim, que me dá prazer, que faz com que eu me sinta viva, bem, útil. E é isso. E se não for estudar, né? Se for, né, a pessoa tem um trabalho ali na igreja, se dedica àquilo ali, né? É tão gostoso, sabe? Verdade. Aí as reuniões aí proporcionadas pela Alexandra, que faz um bem imenso para a saúde física e mental. Então, assim, é ressignificar mesmo, é entender que você vai fazer o seu papel dentro, né, cabendo dentro da sociedade, nos moldes, né, normais, ou eu crio o meu molde e vou. É isso. Meu modo operandi. Isso aí. Aí, a Valéria, ó. Pessoas com 60 a mais aprendendo música. Olha, a música é Não é? maravilhoso. Eu tenho o meu filho é musicoterapeuta, e ele, nossa, ele faz estímulos maravilhosos, e é por aí. Vai estudar, vai aprender um instrumento, né? Vai Olha, cantar, eu fazer já estou parte do querendo, coral. então, Jane, eu já estou querendo marcar uma palestra com teu filho aqui para os nossos idosos, Eu dentro dessa acredito que linha da musicoterapia. ele vai, pode ter certeza que ele vai com prazer. Ele vai Ai, com que prazer, bom, pode ter que bom, certeza. que Só falar bom. que eu Pessoal, falo o telefone, com ele, eu tenho certeza que ele vai topar. ai, que bacana. Aí, Valéria, mais um palestrante para gente, e nesse Vai viés de sim, vai sim. musicoterapia, que nós nunca tivemos, né? E aí vai ser muito bacana. E agora a gente Sim, entrou também num outro movimento, lá no Projeto Ancião de Valor, até começou nesse último sábado. Ele sai de lá com uma atividade para desenvolver ao longo do mês. Tipo, visite um parente, reveja outras fotos, chame alguém para almoçar fora, né? Para trazer esse movimento também de ocupação sim, ao longo do mês. Né? Porque hoje a gente é um mundo muito tecnológico, então tudo é tela. sim, Antigamente, sim. né, se reunia para fazer crochê junto, se reunia para consertar o carro junto. Vem lavar o carro comigo, vem cá, vamos no mecânico junto. Hoje, foi cada um na sua caixinha, e caixinha tecnológica. Né? E aí a necessidade da gente fazer esse desmame de tela até com a pessoa idosa, ressignificando, né? Até porque hoje ela se sente refém da tecnologia, a gente sabe disso. E aí eu te devolvo a palavra para você fazer esse encerramento com chave de ouro, deixando conselhos, né, para a pessoa que está nesse caminho do idosamento. Já quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa live, você que aí deixou uma mensagem para a Jane, Feu, você que já está seguindo a gente, que eu já vi que alguns seguiram também o Idosar. Nós temos muitas coisas para acontecer. E eu já te convido para estar com a gente no dia 11 de outubro, no nosso jantar de gala. Gente, o nosso jantar de gala é um momento em que a gente celebra, né? O dia da pessoa idosa, eles vão vestidos, né? Com aqueles vestidos bem de novela, bem de festa, né? Então, assim, e fora a programação, que é uma programação, assim, de muita qualidade, porque tudo que a gente faz, né, para a pessoa idosa é pensando no máximo de qualidade possível que ela merece. Contigo, Bom, Jane. bom, Alexandra, é assim, fica aquele gostinho, né? A gente queria que conversar mais um pouquinho, né? Sempre muito bom. Mas então, é assim, eu queria, na verdade, agradecer, né? Sempre, sempre, primeiro a Deus, né, por estar nos proporcionando esse momento tão incrível, né? A te agradecer de todo o coração, né, por me presentear. Foi um presente estar ali com vocês sábado, né? Estar aqui com você hoje. E deixar dicas, é isso, se abrace, se ame, né? Não importa a idade que você tem. A idade, na verdade, ela é só um número, né? Nós somos muito mais que isso, né? A gente vai envelhecer, vai ser. O importante é que a gente se encontre, se olhe, se veja, né? Como eu falei, né? Eu gosto muito desse versículo que, né, que fala que a gente é a menina dos olhos de Deus. Se você é a menina dos olhos de Deus, você é a coisa mais linda que existe nessa terra. E não é a idade que te define. O que te define é o seu eu, é a sua essência. Então, ame-se, né? Se olhe realmente, busque realmente,
né? Faça um bolo, chame as amigas para tomar um chá, né? A gente pode fazer isso. Como é gostoso estar com os amigos, né? A gente às vezes não pode até não ter o dinheiro para ir comer, almoçar fora, mas a gente pode comprar um pãozinho, né? Fazer um ovinho, ou com manteiga mesmo que seja, um cafezinho fresquinho. Vamos criar memórias ou resgatar memórias, né? Ver como você falou, né? Ver fotos antigas. Nossa, como é gostoso você tirar uma foto, lembrar daquele momento. Hoje a gente se preocupa muito com filmar as coisas, ou estar tirando foto. Tirar foto é legal, mas viva também o momento que você está vivendo ali. É tão interessante, né? A gente se preocupa tanto também, ficar o tempo todo tirando foto da tecnologia, e a gente esquece de viver aquele momento que é tão precioso, que vai ficar guardado na nossa memória, na nossa mente. Para quê? Para que quando a gente chegue na terceira idade, a gente olhe para trás e lembre assim, nossa, eu vivi um momento tão gostoso, aquela época que a gente reunia, né? Aquela época que a gente foi lá no Idosar, já lembro, já estou pensando aqui em mim, a Valéria, aqui, a gente lá com uns 70 e poucos. Olha, Valéria, como foi bom, né? A gente aqui agora conversando. Então, assim, é isso, é olhar as coisas simples da vida e entender que elas são as mais valorosas, né? São, são coisas que o dinheiro nunca vai comprar. São o momento feliz, porque felicidade é utópica, né? A gente fala assim, a gente vai alcançar a felicidade. É uma utopia. A gente tem momentos felizes, e esses momentos felizes é o que a gente vai guardar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, passar para as nossas gerações. Então vamos envelhecer, mas vamos envelhecer com o olhar de que assim, nossa, como eu sou importante, né? É se olhar no espelho de manhã e dizer assim, nossa, hoje eu acordei linda. A gente pode estar toda descabelada, mas a gente olha e fala assim, nossa, eu sou linda. É o nascer do sol, é entender que o nascer do sol ele te traz uma nova oportunidade. É Deus dizendo para você, você está vivo. Viva esse momento, viva esse dia. Eu estou te dando de presente mais uma oportunidade de viver, de entender que a sua idade é só mais um número. Vai realmente chegar o momento que você não vai ter mais. Então, independente de estar novo ou estar mais avançado na idade, o importante é você se olhar e se amar, se respeitar, entender que você tem um valor imensurável, não para o outro, mas para você. Então, eu deixo a minha palavra. Essa eu acho que é a minha principal mensagem, sabe? É a minha principal mensagem. Você é o mais importante de tudo e de todos. E seja feliz com o que você é, porque a sua idade, você só vai viver ela dessa vez. Então, viva da melhor maneira. É isso. Minha amiga, muito Obrigada, obrigada, querida. né, por essa leveza. A live foi tão gostosa que passou rápido. Eu nem senti. Na verdade, é isso que acontece, né? De tão emocionante que fica, né? E a gente acaba se vendo na pessoa idosa. Eu quero dizer para você, pessoa idosa, que você é muito importante, como a Jane já falou. Você é única, você é especial, você é insubstituível, né? E você não incomoda. A sua vida plena é agora. Você já criou filho, já trabalhou, agora você está na sua plenitude. E olha, a gente está aqui para servir a cada uma de vocês. Vocês são muito importantes. Eu não vejo a hora, né, de viver essa promessa que você está vivendo. Que promessa, Alexandre, você está falando? A promessa da longevidade. Só tem essa promessa, ó, quem chega nos 60 a mais. Tá bom? Um beijo no seu coração. Dia 11 de outubro, mobilize várias colegas para estar lá contigo, vivendo, usufruindo dessa vida plena, né, que é o nosso jantar de gala. Dia 6 de setembro, nós temos o nosso próximo encontro lá na Associação de Moradores, nosso 39º encontro do Senhor de Valor. Lembrando que no dia 4 de outubro nós temos o passeio para Miguel Pereira e também no dia 1º de novembro nós temos lá a Feira de Talentos, onde você, a partir do seu hobby, vai gerar renda para você, não é para ninguém, é para você.
Então, todo esse cenário, quem tem preparado, não é a Alexandra, não é a missionária Valéria, a missionária Simone, a nossa querida Leonor, a equipe do Idosar ou do projeto Anciãos de Valor, mas é Deus para você. Nós apenas somos instrumentos na mão dele, eis-nos aqui. Jane, que o Senhor alargue as suas fronteiras, que o Senhor faça o seu nome conhecido nesta terra, e que aquilo que você se propôs no seu coração, que o Senhor realize para além do que você está esperando. Essa é a palavra que eu ministro sobre a sua Amém. vida, em nome de Jesus. Tá bom? Amém, amém. E eu deixei essa frase aí com muito carinho. Ainda podemos plantar sonhos e colher novos começos. Uau! Então, eu deixo essa frase aí para vocês. Que delícia, muito obrigada. Para você que ficou aí com a gente, que deixou mensagem para a Jane, ela leu todas, eu também li, muito obrigada. Para você que quer conhecer o nosso projeto, só seguir aí nosso Instagram. Segue também a página do Facebook, @Anciãos de Valor, Anciãos. Lá a gente hospeda tudo o que acontece e você vai ficar sabendo de tudo. Você que é de longe, que é de perto, já está idosando ou não, pode fazer parte da nossa equipe e usufruir do nosso trabalho. Um beijo no coração. Aqui eu encerro mais um Talk Idosar, promovido pelo Idosar Centro de Pesquisa e Proposições, que tem um compromisso com a valorização, visibilidade, dignidade e bem-estar da pessoa 60 mais. Um abraço, boa noite. Um beijo.